Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui. É sempre muito bom estar na nossa casa. É uma alegria imensa. Eu acredito que a liberdade ela é a maior virtude que um ser humano ele pode ter. E é por isso que a gente louva com tanta intensidade, porque o Senhor, Ele é bom. Eu estava parando para analisar o livro de Gênesis, o capítulo 2 e o versículo 21. E fez o Senhor cair sobre o homem um sono, e dele arrancou a costela, e dessa costela se formou a mulher. E esse texto ele é tão interessante porque o Senhor ele sempre quer extrair o melhor de nós. Só que para Deus extrair o melhor de nós, a gente precisa entrar nesse ambiente de descanso em Deus. Porque quando a gente entra no descanso do Senhor, é onde o Senhor ele consegue extrair de fato o que está escondido dentro da gente. Então quando a gente chega num ambiente desse aqui, que é um ambiente profético, a gente precisa ter a consciência e o entendimento e a lógica do que nós estamos aqui, o que nós precisamos fazer. Eu acredito que a gente tem que ser também motivado por uma movimentação que acontece dentro do ambiente. Só que eu acredito que a identidade ativada, ela já está pronta, apta a fazer o que precisa ser feito. Então, irmão, eu acredito num tempo profético, aonde ninguém vai pedir para ninguém dar glória a Deus. Isso é uma essência que tem que sair de dentro de você. É por isso que a Bíblia fala assim, que todo aquele que tem fôlego de vida, fique quieto. Não. É para a gente louvar o Senhor. Então uma igreja entendida e avivada não é uma igreja, irmão, que ela vai pelo barulho da torcida, mas é uma igreja que já sabe o que precisa fazer e como se movimentar num ambiente profético. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: está preparado para essa conversa? Fala assim para ele: deixa Deus extrair o melhor de você. Talvez, irmão, você veio aqui hoje, você está pedindo, você está pedindo uma esposa, ou talvez você está pedindo para Deus para que sua esposa mude. Deus precisa te ferir, para através dessa ferida, a mulher que você deseja aparecer. A mulher que Adão precisava saiu de dentro dele. O que você precisa fazer, você precisa entrar num ambiente de descanso, para assim Deus extrair o melhor de você, para você andar sobre aonde Deus lhe chamou você para andar. Abram suas Bíblias comigo, livro de João, capítulo 5, versículo de número 1. Deus abençoe nosso pastor, nosso AP, nossa bispa, toda a casa, toda a família, né? Deus abençoe a minha linda, a minha gatinha, a minha gatona. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Eu conheci a Jaylee quando eu tinha 20 aninhos. Estou com 37. Deus foi bom comigo. Deus foi bom comigo. Vamos lá? Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. Deixa aqui paradinho aqui, daqui a pouco a gente dá continuidade. Esse texto aqui é um texto incrível.
porque Jesus ele sobe para Jerusalém e está tendo uma festa, está tendo uma movimentação. E o interessante é que existia um tanque, e nesse tanque havia muitos enfermos, paralíticos, e todo tipo de enfermidade que havia em pessoas. As pessoas se aglomeravam ali perto daquele tanque, em volta daquele tanque. E eu não quero entrar na questão teológica sobre o tanque, porque no versículo 4 existe um conchetes, e esse conchetes significa que esse versículo ele foi acrescentado. Então significa que nos manuscritos originais existia uma briga contextual sobre isso, mas não é sobre isso que eu quero entrar, só para deixar bem claro. Mas é sobre esse ambiente, sobre essa movimentação, sobre o que está acontecendo. Era um lugar, era um ambiente onde acreditavam-se que um anjo descia em certo tempo e agitava as águas, e o primeiro que descia ali era curado. Só que tinha que ser o primeiro, como o texto diz bem claro. Então, essa exclusividade de ser o primeiro acaba tendo uma competitividade. Por quê? Porque tinha que ser o primeiro a descer. O primeiro que descia ali, ele era de fato curado. Então, como existia paralíticos, mancos, é óbvio que eles não tinham a chance e a oportunidade de ser curado quando eles viam o movimento das águas. Então, por isso que o texto ele é bem claro em dizer que tinha um homem ali que estava 38 anos, e ele não tinha expectativa de alcançar o objetivo dessa cura, porque ele estava paralítico, ele estava enfermo. Então é óbvio que não ia dar certo. Por quê? Porque essa falta de inabilidade de poder andar atrapalhava ele de ser o primeiro. Então ele foi assistindo toda essa trajetória de ver alguém sempre sendo curado na frente dele. E ele ficou ali 38 anos. E o interessante é que aquele ambiente, ele se torna não só como uma competição, mas também um ambiente de agressividade, porque, irmão, é muito complicado quando a gente entende que existe uma exclusividade para uma pessoa só, e ela tem que ser a primeira. Porque é óbvio que no meio desse envolvimento existe muita trapaça, existe muita falcatrua, porque é uma concorrência e eles queriam cura. Então imagine um monte de enfermo dentro daquele ambiente, dentro daquele lugar. Imagine como que era a briga. Então Jesus, ele é direcionado para aquele lugar. Jesus foi por um objetivo ali. E Jesus chega diante dele e faz uma pergunta. Jesus pega e diz assim: queres ficar são? Ou queres ser curado? O que ele responde? Ele narra toda a história. Só que se você olhar no texto, você vai perceber que não existe sincronização com a pergunta. Por quê? Porque existe uma distorção da realidade atual. E a distorção da realidade atual faz você dar a resposta fora do ambiente onde você está. Em contrapartida, a resposta que você dá é ocasionado pelo trauma que você teve. Quando você olha para o texto, você analisa que ele estava 38 anos lá. Então ele tinha uma crença, que era o anjo que descia. Então isso se tornou uma religiosidade dentro da mentalidade dele. Em contrapartida, um comportamento, um objetivo e uma obsessão. Porque agora ele ficava olhando para a água, esperando o anjo agitar. Então quando Jesus vem conversar com ele, existe essa falta de sincronização do entendimento, distorção da realidade. Por quê? Porque a resposta que ele dá tem mais a ver com os traumas que ele teve durante todos esses 38 anos, do que a realidade que Jesus está perguntando para ele. Se quiser pôr o texto lá, põe para a gente
analisar bem o texto, eu queria olhar bem para ele. O Senhor fez uma pergunta, mas ele responde: Senhor, não tem ninguém quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Existe um vitimismo dentro da mentalidade dele. Por quê? Porque a primeira coisa que ele faz é procurar o subterfúgio de teoricamente atribuir a falta da cura dele por causa de alguém. Desce outro antes de mim, não tem ninguém para me colocar no tanque. Quer ser curado? Não tem ninguém para me colocar no tanque. Quer ser curado? Tem outro antes de mim. Quer ser curado? Alguém passou na minha frente. Quer ser curado? Sempre existe uma resposta. Porque quando a gente não é curado das nossas feridas, a gente vai entrar no vitimismo. E o vitimismo, ele é uma cadeia, irmão. E qual que é o problema? O problema é que se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficar psicologiando tudo agora. E eu não estou dizendo que não precisa, sim precisa, mas agora, irmão, o vitimista também, ele está inventando uma nova forma. Qual? Gatilho. Porque tudo é gatilho, irmão, agora. O gatilho é: não tem ninguém para me levar. O gatilho não tem ninguém para orar. O gatilho é: não tem ninguém para me ajudar. O gatilho é: não tem ninguém para me dar, para estender a mão. Mas filhos, irmãos, ele já sabe como se movimentar. Não estamos mais lidando com bebê e com criança, porque bebê, irmão, ainda usa mamadeira, mas adulto, irmão, já se comporta como um homem. Então a gente sempre é sempre um gatilho. Às vezes vem algumas pessoas: porque eu lembrei que falaram para mim lá atrás e eu me entristeci. Irmão, o gatilho, ele não revela o que você quer fazer. O gatilho revela o que não morreu dentro de você. O gatilho, ele revela, irmão, o que não morreu dentro de você. Só que em contrapartida, se você olhar o texto, você vai perceber uma coisa: a resposta é fora de sincronização, Jânio. E é muito interessante porque eu fico imaginando a mente dele. Jesus faz uma pergunta, quer ficar curado, ele conta toda a história. E se você observar bem o texto, você vai perceber que ele encontra sentido. Por isso que ele dá uma resposta que não faz sentido, porque ele está procurando sentido. Porque todo mundo que está num ambiente profético, que fica procurando sentido para fazer as coisas, ele nunca vai alcançar o que precisa alcançar em Deus. Irmão, Gênesis capítulo 12, versículo 1: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tem sentido? Tá tudo bem, gente? Tem sentido? Não tem sentido, irmão. Por quê? Porque todo mundo que fica procurando sentido em Deus, irmão, uma hora vai se perder. Porque vai ter hora que Deus vai mandar você fazer coisas sem sentido. Então Abraão, ele não procura sentido, mas Abraão, ele procura obedecer. E Abraão, ele vai. Então nós não podemos ficar procurando sentido naquilo que Deus direcionou. Eu entendi uma coisa, irmão. A gente está numa fase que parece que a gente entende muito bem de Bíblia, a gente entende muito bem de coisas. Cara, mas coisa difícil é você pedir para alguém fazer uma coisa. Porque parece que tem gente que tem resistência à obediência. Porque hoje em dia, irmão, é difícil você ordenar. Porque quando você ordena, tem gente que faz, mas não quer fazer. Então eu acredito, irmão, que nós como os filhos maduros, nós não precisamos buscar sentido no que estão pedindo para a gente fazer. A gente precisa ter entendimento de obedecer. Ninguém vai mandar ninguém fazer nada disso. Então eu acredito, irmão, que nós estamos caminhando por um lugar. Só que a gente precisa viver nesse lugar. E da mesma forma, irmão, que Deus ele colocou Adão para dormir, e ele tirou algo de Adão. Eu acredito, irmão, que chegou um tempo que Deus ele precisa tirar coisas da gente para a gente amadurecer nessas coisas que vão vir para a gente. Porque tudo aquilo que Deus ele tira, Ele vai fazer algo incrível em nossas vidas.
Só que a gente não precisa ficar procurando sentido mais, irmão. A gente é filho, a gente já acessou esse lugar. Não é vir para o culto, irmão, e escutar uma boa palavra. A gente já entende a palavra, irmão. A gente tem que celebrar, cara. Irmão, ninguém precisa mais falar para alguém, irmão. Pega a espada, irmão, você já sabe o que precisa fazer. A gente não precisa mais vir, irmão, porque está tendo uma movimentação grande. Irmão, a gente já entendeu, irmão. Para a gente ter chegado nesse ambiente aqui, Deus ele já trouxe, já transicionou a gente para cá, porque Ele já sabe, irmão, Ele já entende. Ele sabe que a gente já entende. Só que parece que às vezes a gente é tão profético, irmão, mas a gente é tão parado. Boa, obrigado. Obrigado. Então a gente precisa entender, irmão, qual é a realidade que está distorcida aqui, ó. Qual é a realidade que está distorcida aqui na sua mente? Porque o Senhor, Ele sempre está levando a gente para um ambiente, irmão. Ele sempre quer levar a gente para um lugar. Só que a distorção da realidade vai fazer a gente ficar no lugar que o Senhor não pediu para a gente ficar. Elias, ele entrou na caverna, irmão. Ninguém pediu para ele entrar naquele ambiente. Porque a distorção da realidade era o quê? Que Jezabel ia matar. Porque a ameaça de Jezabel trouxe uma distorção sobre o que Deus tinha na vida de Elias. E muitas vezes, irmão, a gente entra dentro de um ambiente desse, e às vezes a gente acaba não entendendo o propósito do Senhor. Porque eu aprendi, irmão, por mais que a igreja ela seja muito boa, o ambiente seja muito bom, é muito difícil o corpo todo alcançar um culto 100% de plenitude, irmão. Às vezes uns vaga, outros dormem, e às vezes a gente não acaba desfrutando desse ambiente que Deus ele preparou para a gente. Então, quando Jesus ele chega diante desse paralítico, irmão, Jesus ele tem uma realidade para ele. Só que quando ele vai dar a resposta, a mente dele está totalmente corrompida pelos excessos, pelos abusos, pelos traumas que a vida trouxe. E na hora do culto, ali com Jesus, na hora da conversa, ele dá uma resposta errada. Sabe o que eu acho legal, irmão? Que aqui, Jesus está conversando com ele, ele está dando outra resposta, ele não está entendendo. E eu não sei você, mas é muito ruim você falar com alguém e a pessoa não entender, e quando você vai explicar, parece que é pior ainda. Eu não sei você já falou com alguém, irmão, e você conversou com ele ouviu, não entendeu o que você falou, e ainda brigou com você? É como a mente do ciumento. O ciumento, quando ele está num nível grande de possessão, ele enxerga o que não existe, e ele ouve o que não foi dito, porque a distorção dele está facultada pelo trajetório lá de trás, então ele não consegue dar a resposta certa para o presente. E qual que é o problema? Quanto mais você tenta trazer clareza, pior é. É por isso que quem sabe o que disse não precisa se justificar quando alguém não entendeu o que foi dito. Porque quando a gente se justifica, a gente não sabe o que a gente está falando. Então, eu acho engraçado que ele dá a resposta para Jesus. Sabe o que Jesus fala acerca da resposta dele? Nada. Por que você tenta ficar explicando o que não é para explicar para quem não entendeu? Por que muitas vezes, irmão, a gente tem esse costume de ficar explicando coisas que não faz sentido explicar, porque a mente da pessoa já está toda corrompida.
Então ela sempre vai procurar um lugar, um ambiente para contra-atacar você. Enquanto mais você fica nesse ambiente, mais você se sujeita a esse ambiente, você acaba se tornando escravo disso. Nossa, olha eu lá, ó. Nossa, oi. Tá bonitinho, tá vendo? Tá bom, hein? Então, quanto mais a gente entra nesse jogo, irmão, de querer mostrar a realidade para quem precisa de um milagre celestial, a gente acaba tomando uma proporção que não é nossa, a gente entra numa medida que não é nossa. Jesus não vai lá, irmão, falar com ele para tentar resolver o que ele respondeu. O que Jesus faz? Jesus, ele dá o quê? Ele dá instrução. Quer ser curado? Ele dá instrução. Pega a tua cama, levanta e anda. Instrução. Depois da instrução é direção. E depois da direção é propósito e destino. Porque paternidade, irmãos, traz instrução, traz direção, traz propósito e traz destino. Eu acredito, irmão, que quando Cristo ele se aproxima, quando Cristo fala com ele, é igual quando a gente que é pai. Alguém aqui é pai? Quem é pai, levanta a mão. É igual quando a gente vai falar para o nosso filho, irmão. Esse dia eu peguei meu filho tem 18 anos. Eu fui dar uns conselhos para o meu filho. E quando a gente vai dar um conselho para o nosso filho, a primeira coisa que a gente tem na mente é todo um script, irmão. É todo um cenário montado do que é bom. E quando Jesus ele vai falar com o paralítico, ele já vai com toda a intensidade do futuro dele, do destino, do propósito dele. Só que o ambiente onde ele estava, naquele exato momento, não permite que ele dê a resposta certa. Aí Cristo vai lá e lança um direcionamento. Pega a tua cama, levanta e anda. Irmão, até quando Deus vai ter que falar isso para você? Pega a tua cama, levanta e anda. Até quando? Até quando, irmão? Cristo ele vai ter que ficar falando coisas para a gente que a gente já sabe que precisa fazer. Cara, não é... Fabrício, eu queria ouvir bênção hoje. Lá vai a bênção, irmão. Vou soltar a profecia agora. Irmão, sabe qual que é o problema? Tem muita gente falando de cura e libertação e não é liberto. Tem muita gente falando de amor, irmão, e plantando contenda por trás dos bastidores. Tem muita gente, irmão, profetizando, mas por trás dos bastidores. Então eu creio, irmão. Eu creio que num ambiente paterno, irmãos honram irmãos. Num ambiente paterno, irmãos acreditam em irmãos. Num ambiente apostólico, irmãos incentivam irmãos. Num ambiente paterno, irmãos, não é um que cai, é todos que caem. Num ambiente paterno, não é um que chora, são todos que choram. Irmão, eu não quero viver esse evangelho que a gente recebe palavras, e a gente não vive nada disso. Eu não quero, irmão. Eu já vivi muito assim, hoje em dia eu não aceito mais. Irmão, eu perdi muita coisa, perdi muitas coisas. Desfiz muitas coisas para me chegar aqui. Cortei muitos laços de amizade, irmão, decidi. A gente teve a experiência do mundo, irmão, mas a gente também tem a experiência de Deus. Eu acredito que tudo aquilo que a gente aprendeu no mundo, Deus ele converte de uma forma hoje muito positiva. E a gente sabe entrar e sair em muitos ambientes onde Deus colocar a gente.
Só que vai chegar um momento, irmão, que Deus ele vai pedir para você fazer coisas. E essas coisas que Deus ele vai pedir para você não vai fazer sentido com a sua realidade. E nesse lugar, irmão, entre o entendimento, é melhor a gente ficar com a fé. Porque o nosso entendimento vai levar a gente à ruína. A nossa razão, ela vai distorcer aquilo que Deus ele tem para a gente. Mas a realidade em Deus, plantada em nós, vai levar para um lugar, vai levar a gente para um lugar em Deus, que a gente vai desfrutar. Eu acredito, irmão, que o Éden, ele é um lugar. Ele é um lugar que Deus ele coloca a gente. E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não sair dele. Porque vai aparecer diversos fatores para distorcer esse momento que a gente vive em Deus. Vai acontecer algumas movimentações em volta da gente. Porque o texto já diz que o diabo ele anda em derredor. E por ele andar em derredor, irmão, ele sempre vai encontrar uma brecha em alguém. E às vezes alguém pode ser usado. Eu me lembro um dia, foi engraçado, uns meses aí atrás, eu estava andando no meu bairro, e eu estava com fone de ouvido, e eu entrei numa viela, Jânio, e veio um rapaz de moto, só que não pode andar moto ali, e eu lá, eu não olhei para trás, andei para o lado, e ele bateu assim em mim, machucou aqui, e o menino ele meio que caiu assim, mas caiu e levantou, e veio para cima de mim, já veio me empurrando, e eu sou um cara muito desativado, eu sou muito calmo, eu fui treinado em alguns ambientes, então, eu não me exalto com alguém que de repente tenta dar um tapa, né, alguma coisa, para mim só se foi questão de tentar tirar minha vida, que aí entra o instinto da sobrevivência. Mas eu acredito que o domínio próprio, irmão, ele faz você de servo, de cristão. Por isso que a Bíblia fala, busque o domínio próprio. O crente sem domínio próprio, irmão, ele não chega a lugar nenhum. A gente pode ter um ministério muito bonito, mas se a gente não ter domínio próprio, a gente não vai conseguir alcançar o que o Senhor tem para a gente. Porque se você olhar para dentro da Bíblia, muitos que tinham ministério por causa de não ter esse domínio, acabou se perdendo em muitas coisas. E foi interessante que ele falou um monte de coisa para mim, me empurrou, e eu peguei, olhei para ele e eu falei assim, calma irmão, tá tudo bem, não aconteceu nada, e tal, e ele falou um monte, ok, eu subi, eu desci, quer dizer, depois eu subi, aí ele estava lá no meio de um monte de rapaz, aí ele comentou com um rapaz, e os meus amigos me chamaram, que eu conheço o pessoal do meu bairro, eles pegaram e me chamaram, me cumprimentaram, o rapaz ficou todo sem graça. Existem momentos, irmão, que Deus ele vai permitir algumas coisas, para Deus te habilitar para alguns ambientes. Porque o que vai falar mais, irmão, é mais o seu comportamento mediante o que acontece, do que a sua intensidade de saber o que precisa ser dito. Então vai ter ambientes que a gente vai ser treinado, irmão. E esse ambiente onde a gente é treinado, esse ambiente é o melhor ambiente. Porque esse lugar é o lugar onde Deus ele quer te colocar para Ele te promover em alguns ambientes. É por isso que você vai ter que estar pronto para passar pela inspeção. Porque a inspeção ela é feita todo dia, irmão. E logo após a inspeção vem a promoção. Só que o problema, irmão, é que quando a gente não passa na inspeção, a gente não tem promoção. O que você faz com o seu dia, quando acontecem coisas que são ao contrário do que você imagina, do que você talvez pensa, ou talvez o que você quer? Qual que é a resposta que você dá quando as coisas não têm sentido para você? Deixa eu te falar uma coisa. A gente, irmão, se a gente vir para esse ambiente aqui, a gente sair daqui cheio,
mas depois a gente não ter educação para dar uma paz do Senhor lá na porta, cara, será que a gente não consegue praticar nem isso por excelência? Será que esse ambiente onde a gente se alimenta, ele não traz transformação? Porque transformação traz responsabilidade. Então a sua responsabilidade é cuidar do teu irmão, é tratar ele bem. A sua responsabilidade, irmão, é trabalhar para o reino. Não ser um prestador de serviço, mas ser alguém que ama o serviço, mas ama a casa de Deus e ama Deus acima de todas as coisas. Deus, Ele não chamou nós, irmão, para estar em guerra entre nós, não. É por isso que a Bíblia fala assim: ame a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Teu irmão não é o teu inimigo, cara. A briga não é contra nós, irmão. Nós não somos faccionados, irmão, para um brigar com o outro. Não, irmão, nós estamos num propósito. O irmão que você rejeita hoje é o irmão que pode te ajudar no amanhã. O irmão que você rejeita hoje, irmão, é o irmão que amanhã pode trazer uma palavra de consolo para você. E eu vou te falar uma coisa: nesse ambiente onde Deus colocou nós aqui, irmão, é um destravando o outro. Possa ser, irmão, que o crescimento do teu negócio está na mão do irmão que está aqui. Pode ser, irmão, que você precisa de uma mentoria de alguém que está aqui para virar a chave da tua história. Eu não sei que lugar do tanque você está, irmão, mas naquele tanque ali, Jesus chegou naquele lugar, ninguém sabia quem era ele, mas a chave que ele carregava mudou a história de alguém. Adoro. Olha aqui para mim. Toda vez que a gente procura sentido em algumas coisas, o sentido ele está ligado a medo, insegurança e falta de entendimento. Toda vez que nós estamos buscando sentido nas coisas, existe uma insegurança dentro da gente que causa medo e faz com que a gente não tome as atitudes corretas que a gente precisa tomar. Irmão, quantos de nós aqui Deus já pediu para a gente se lançar e às vezes a gente não se lança? Quantos de nós, irmão, às vezes não deixa coisas porque a gente está preso e atrelado a isso e a gente não encontra sentido, e o medo ele acaba afogando a gente, e às vezes a gente acaba paralisando, cara. E eu vou te falar uma coisa, irmão, nessa guerra aqui, posso ser sincero, ninguém consegue te ajudar. Ninguém consegue te ajudar, não. A ajuda, ela é permitida até um certo tempo. As pessoas, elas vão te levar até um ambiente, mas esse ambiente aonde vão te levar tem limite. A partir desse momento, a decisão é sua. Irmão, a coisa mais difícil da minha vida foi perdoar meu pai e minha mãe. Foi muito difícil para mim. Eu, quando era muito criança, eu vi muito assassinato na minha frente, dentro de casa. Eu tive um irmão que eu perdi para suicídio. Eu era abusado sexualmente pelo meu pai. E toda vez que acontecia uma movimentação aqui na frente,
o apóstolo ele falava assim: quem quiser receber um abraço de um pai, vem aqui na frente. Eu vinha, toda vez que tinha alguma coisa relacionada a pai, eu vinha. E um dia Deus pegou e falou para mim: chega, você não precisa mais ir lá. Por quê? Porque toda vez que eu vinha, eu saía pior. Porque quando Deus ele quer levar você para outro nível, Deus ele não vai ficar tratando, irmão, e passando a mão em você. Não é que o apóstolo estava errado, eu estou dizendo que aquela medida para mim já não cabia mais. Eu precisei disso por um tempo, mas Deus ele pegou e falou: chega, você não precisa ir mais lá receber abraço. Porque quando eu ia, as feridas voltavam. Então, a gente começa a andar fora de sincronização, e é a pior coisa que existe. Um dia eu estava aqui bem, aqui pulando, feliz da vida, e estava aqui e aconteceu isso. O apóstolo pegou e chamou: você que nunca recebeu o abraço, você que não recebeu o abraço, olha que bonito aqui, rapaz. Você que não recebeu o abraço do seu pai e quer receber, vem aqui na frente. E eu estava aqui, ó, feliz da vida, irmão. Aí veio um pastor, no entendimento dele, meu amigo, conhece minha história, pegou e falou para mim: vai lá abraçar o seu pai. O Espírito Santo falou para mim: você já está curado. Por que você vai lá? E ele falou: vai lá. Aí eu olhei para ele e fiz assim. Aí ele ficou quieto, foi para lá, ficou meio assim. Porque vai ter momentos, irmão, que você vai ter que dar a resposta certa para o ambiente certo. Porque senão você vai ficar dando a resposta errada toda vez para o ambiente certo. Foi o que aconteceu no Tante. A resposta não era aquela. Por quê? Porque quando você não entende, e quando você não quer entrar num ambiente onde Deus te colocou, você sempre vai ficar naufragando no que aconteceu com você. Irmão, e o Espírito Santo colocou algo no meu coração, eu não falo nem mais do meu passado, porque acabou. Eu estou livre. Eu estou recuperado, irmão. Estou restaurado. Porque a restauração, irmão, ela vai trazer outro comportamento para você. Então, às vezes, irmão, eu venho aqui por outras coisas, mas tem coisas que eu não venho mais. Eu me lembro que quando eu entrei aqui na igreja, é por isso que a gente precisa estar muito atento. Eu sou um cara que eu sou muito focado, eu sou muito expert, eu sei que está uma hora para trás, eu fico focado. Por quê? Porque não tem como, vai ter uma chave que vai virar em você se você estiver atento. Irmão, o Espírito Santo não erra. O profeta pode ir até você, é muito bom, mas não tem como Deus não falar no ambiente onde ele está, irmão. Só que a gente precisa saber se comportar nesse ambiente. Cara, rasga o teu coração, irmão, para com isso. Você tem liberdade. Cara, se você entende a sua liberdade, usa ela, irmão. Usa ela. E eu me lembro uma vez, irmão, que ambiente, pessoas destravam pessoas. Irmão, Deus colocou a gente aqui mesmo para a gente destravar um outro. Não tem jeito, a gente fica esperando um monte de gente vir de fora, mas é aqui, tá? Vai vir pessoas que vai, mas é aqui, irmão. Para de ser bobo, para de ser criança. Você não valoriza quem está do teu lado, nenê, você não sabe o que você está perdendo. É que a gente fica caçando, cara. É a gente mesmo, irmão. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu falei: nossa, eu quero pregar, que não sei o que. Faz tempo, foi bem na época que o Diego entrou. Aí o Diego me some do altar, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci na vida. Irmão, como aquilo me curou. Ele falou assim: irmão, quando Deus te transiciona, não significa que você fazia lá na igreja, lá atrás, você vai fazer nesse ambiente aqui. Possa ser que nesse ambiente Deus vai florescer você em outras áreas. Calma, vai chegar a tua hora. Floresce aonde Deus vai te chamar. Cara, minha vida mudou. Eu nunca tinha trabalhado tão intensamente dentro da igreja como eu trabalho no evangelismo. Às vezes a versão que precisa nascer em você está no ego e na vaidade que você precisa deixar só porque você aprendeu lá.
Porque às vezes a gente acha que a gente vai vir para um ambiente desse e a gente vai ser usado na mesma movimentação que a gente era usado antes. Só que às vezes existe uma versão dentro de você que nem você mesmo sabe o que é. Porque você não se permite. Porque toda vez que a gente andar sobre o velho, num tempo novo, a gente não vai alcançar e acessar esse lugar novo. Tem muita gente, irmão, que não acessa o novo, porque ainda está no ambiente velho, mas só que vivendo com o ambiente velho aqui dentro, mas vivendo num ambiente novo. Então quando a gente fica procurando sentido, irmão, a gente se perde. O sentido ele está ligado ao orgulho, fazer a vontade própria. Por isso que muitas vezes a gente fica procurando sentido, porque quando a gente não encontra sentido, a gente faz a nossa vontade. Quantas vezes veio algumas ordens, irmão, para a gente fazer e a gente faz relaxadamente. Por que a gente faz relaxadamente? Porque essa incerteza, irmão, e esse orgulho faz a gente fazer mais a nossa vontade do que entrar nesse ambiente de obediência e fazer o que foi ordenado. Irmão, para mudar de vida não precisa de muita coisa, você só precisa de posicionamento. Você só precisa seguir. Se a gente seguir, a gente vai chegar aonde a gente precisa chegar. Procurar sentido também está falta de sujeição a uma ordem de um líder. Muitas vezes é pedido para a gente fazer coisas e a gente bate o pé, e a gente não vem, e a gente não faz, a gente inventa tudo aqui. Irmão, é muito difícil a gente chegar aqui e a gente voar em Deus, se a gente não cultivar o nosso culto dentro da nossa casa. É muito difícil. Só que em contrapartida é uma delícia, porque Deus ele pega a gente, irmão. Deus ele pega a gente. Deus ele conhece a gente. Sabe o que eu aprendi, irmão? Quem anda em Deus anda tranquilo. Anda tranquilo. Quem anda em Deus, irmão, anda tranquilo. E não é sobre tempo. É claro que o tempo ele precisa ser respeitado, irmão, com toda a maestria. Mas as coisas de Deus, ela não é igual a gente imagina. Não é porque eu estou 17 anos com a Jane que eu posso falar que eu entendo tudo. Eu não entendo, cara. Eu poderia estar 40 anos com ela, 50. Eu estava uma vez no encontro de casais, foi tão bacana. Aconteceu uns negócios lá e teve uma pessoa que falou assim: eu tenho 50 anos de casado, 40 anos, 40 e pouco. Aí o rapaz olhou para a mulher do rapaz e disse assim: nesses 45 anos de casado, quantos anos vocês foram felizes? Porque vocês são 45 anos juntos, mas quantos anos vocês foram felizes? Sabe o que a esposa do cara respondeu? 5 anos nesses 40. O tempo ele é precioso, a gente não pode anular, mas não significa que todo esse tempo ele foi aproveitado muito bem. Eu estou com 37 anos de vida. Se você falar para mim que a minha vida inteira foi alegria, não foi, irmão. Tem sido muito bom. De uns 7 anos para cá tem sido muito bom. Tenho tido vida de verdade. Porque existe uma medida para a gente viver também. Então eu acredito que todo mundo está em processo, irmão. Todo mundo está em processo. Só que a gente vai ter que passar por esses processos, cara. E a gente vai ter que chegar no destino e no propósito onde Deus ele designou para a gente. Então eu acredito, irmão, que a maior movimentação ela precisa começar em nós. A gente
Eu acredito que a maior movimentação começa em nós, irmão. Se a gente precisa amar, é quem está do nosso lado agora nesse exato momento. Eu não estou dizendo que a gente precisa ficar lambendo, irmão, não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente precisa, irmão, se amar. A igreja, eu acredito que a igreja, ela precisa se unir. Não que ela seja desunida, não é nesse sentido que eu quero dizer, não, todo mundo é maduro. Mas eu acredito, irmão, que a gente pode avançar muito mais. A gente pode deixar muita diferença de lado. A gente pode olhar muito mais com um olhar firme, intenso, com um olhar amoroso, com um olhar de acolhimento. Eu vou te falar uma coisa, a maior palavra vivida em você é a forma que você olha para alguém. É a forma que você olha para alguém. O olhar, ele é revelador, irmão. Ele é revelador. Não é só simplesmente um cumprimento ou um abraço que fala, irmão. Mas o olhar depois do abraço, ele fala muito. O olhar depois do abraço, do aperto de mão, ele fala muito, cara. E eu vou te falar, através do nosso olhar a gente consegue transmitir vida. Você pode fazer isso. A gente pode fazer isso muito bem, cara. A gente pode sair só desse ambiente de ser tão, talvez cirúrgico, em falar tantas coisas com sentido e bem consciente. Eu não estou dizendo que não precisa ter, tem que ter, é óbvio, mas a gente pode ser mais gente, irmão. A gente pode ser mais gente, cara. E eu vou te falar uma coisa, Jesus, ele está entrando dentro da igreja, irmão. Ele está dentro da igreja, mas ele está entrando de uma forma diferente. Ele está entrando de uma forma diferente, cara. Ele está em nós, ele está aqui. A gente sabe, mas está acontecendo umas movimentações diferentes, irmão. Teve um dia que eu vim para o culto aqui, eu estava muito mal. Estava muito mal. Não foi porque tinha acontecido alguma coisa, não foi porque problema financeiro, não foi problema com a Jane, não, irmão, estava muito mal aqui. Estava lá na porta, recebi todo mundo, o culto pegando fogo, eu ali adorando, e com vontade de chorar, porque tem vezes que a gente chora de alegria, de quebrantamento, mas tem vezes que a gente chora porque a nossa alma parece que está aflita. E eu tive uma lembrança da minha casa, da minha família, quando a gente era tudo criança, meu pai, minha mãe, o meu irmão que faleceu, e o meu outro irmão, toda a nossa família, tudo quando a gente era criancinha, e ver essa imagem, e eu fiquei muito abatido, porque a realidade hoje é outra, e eu sentei ali, eu vim de lá, aí me falaram que tinha um rapaz que entrou, aí eu acompanhei ele, irmão, ele veio direto, ele veio lá do fundo, ele entrou, parecia que ninguém na igreja estava vendo ele, só eu, porque ele passava, todo mundo estava focado, adorando, e eu fiquei olhando, ele veio aqui no corredor, sentou aqui bem no lugar do apóstolo, e ficou aqui. Aí acho que o pessoal aqui se ligou, ele sentou aqui, veio com uma sacolinha, e eu peguei e falei, ele sentou no lugar do pastor, vou conversar com ele. Eu falei, tudo bem, prazer em conhecer e tal, né? Você não quer sentar ali do meu lado, né? Aqui é o lugar do pastor, não estou te expulsando não, o pastor senta aqui, senta ali do meu lado. Beleza. Ele foi lá, pegou a sacolinha, sentou lá do meu lado, os dentes, perfeito, de rico, sabe dente de rico? Não é o que tem, não é os dentes de teclado hoje em dia não, irmão, tá tudo branco, as facetas, não é esses não, não é os dentes de teclado não, irmão, pensa nos dentes bonitos, o olho dele, irmão, um cara meio escuro do olho verde, bem claro, bem, um brilho diferente, ele não tinha cheiro, irmão, de mendigo, ele estava vestido, mas ele não tinha cheiro, a coberta bem dobradinha na sacolinha, e ele sentou, ficou ali sentado do meu lado, e ali, eu comecei a chorar igual criança ali, aí ele foi lá, tocou em mim, ele falou assim, eu vou embora, eu estou cansado, e eu vou descansar. Aí ele pegou e ele me deu um abraço, irmão, eu fui da rua,
O abraço dele foi diferente. Ele chegou em mim, ele fez uma coisa que quem fez em mim só foi a minha mãe, quando eu era criança. A única lembrança que eu tenho dela, acho que eu tinha uns 3 anos antes de ela ir embora, ela pegava e ela fazia assim em mim, ó. Ele fez do mesmo jeito, da mesma forma que a minha mãe. Ele me acariciou e ele foi embora. Cara, eu não sei. Nunca mais apareceu. Eu conheço muita gente aqui na Penha, nunca vi ele aqui. Só que eu lembrei de uma coisa, eu falei assim, Deus, eu queria tanto um abraço. Eu queria tanto um abraço, mas eu não queria sabe quando você é detalhista? Eu não quero um abraço de um irmão que vem com aquele sentido de profético, que vem... Não é isso, eu quero assim, um colo, sabe? Eu quero um colo, eu quero algo diferente, Senhor. Eu não quero nada de profecia, não é isso, não é o que eu preciso, não é que minha alma precisa, Senhor, me ajuda. E ali até o jeito de ele pegar, irmão, o jeito de que ele me pegou aqui assim, aí ele fez assim, ó, aí fez assim, e falou, obrigado, tchau, e foi embora, irmão. Cara, Jesus, ele está visitando a gente, irmão. Irmão, Jesus, ele está visitando a igreja. Ele está visitando a igreja, irmão. Irmão, não sei você, eu estou decidido a fluir, cara. Irmão, eu estou decidido a chegar aqui, irmão, não olhar para ninguém, irmão. Se tiver que pular, eu vou pular. Se tiver que se jogar no chão, eu vou se jogar. Irmão, sabe o que está na minha cabeça de uns tempos para cá? Manda que eu obedeço. Manda que eu obedeço. Irmão, eu só quero servir. Eu nunca me senti tão livre na minha vida, cara, igual eu estou me sentindo de uns tempos para cá. Eu nunca me senti tão feliz, irmão, em poder estar numa igreja como essa, cara. Isso aqui para mim é um sonho. A liberdade que eu tenho aqui, irmão, eu nunca me senti tão livre na minha vida. Eu nunca me senti tão solto, irmão. Só quem foi um dia preso, irmão, sabe o que eu estou falando. E eu não estou falando de presídio, não, eu estou falando aqui, ó. O valor da liberdade é muito grande. Posso te falar uma coisa? Já deu meu horário, gente? Meu relógio está ruim aqui. Falta 15? Pega mais? Deixa eu te falar uma coisa, não deixa o diabo distorcer a realidade que Deus ele tem para você. Não permita, irmão. Irmão, se tem coisas para resolver, dá um jeito. Irmão, se é de cura e libertação, vá atrás. Se é de terapia, vá atrás, irmão. Eu passei tudo isso aí. Vamos fazer terapia, vamos. Passei todos esses processos, vamos fazer cura e libertação, vamos. Cara, resolve o que precisa ter que resolver, resolva. Cara, não deixa uma pendência, com ninguém, com pai, com mãe, com irmão, com família, com parente. Resolve o que precisa resolver. Irmão, eu aprendi uma coisa: homem resolve as coisas. Tem coisas, irmão, que eu não resolvo pelo telefone. Não adianta me ligar. Não, isso aqui a gente vai conversar pessoalmente. Isso aqui a gente vai conversar cara a cara. Isso aqui a gente vai sentar, olhar no olho para deixar bem alinhadinho. Não, isso aqui dá para conversar no telefone. Tem alguns negócios que eu faço que eu não faço por telefone, irmão. Às vezes Deus abre umas portas para a gente, aí a gente vai assinar um contrato, vai resolver as coisas aqui, ó, olho a olho. Porque tem coisas que por telefone não dá, cara. Então eu aprendi, irmão, que todos os problemas que a gente criou na vida, irmão, pode ter certeza que Deus ele não vai resolver por você, mas Ele vai colocar as próprias pessoas que você precisa resolver esses problemas diante de você, porque essa responsabilidade é sua. Só que também a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode se tornar escravo, porque senão a gente pega a Bíblia e a gente vai toda hora pedir perdão.
Quando a gente é bem resolvido, irmão, a gente faz o que precisa fazer e está feito. Está feito. Eu me lembro, irmão, que chegou uma época que eu falei, eu preciso me acertar com a minha esposa. É a mulher que mais lutou comigo, é a mulher que mais... Falei, senta aqui, vamos lá. Quer continuar comigo? Quero. Você me ama? Também te amo. Quero uma vida nova, mas ó, tenho que te falar isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não foi nada que descobriu, não foi nada que alguém falou. Eu cheguei e falei. Aqui, ó. Ela teve inteligência. Deus também me deu o tempo certo, porque também você não pode sair e falar, né? Não estou querendo dizer isso. Mas Deus preparou esse momento para mim. Por quê? Porque quando você tem o desejo de transformação, irmão, Deus, ele amolece o coração de quem precisa amolecer. Eu falei, é isso aqui, 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 é isso, é isso, é isso. Eu preciso que você me ajude. Por quê? Porque o tempo, irmão, ele vai te colocar diante de uma situação. Só que você vai ter que dar a resposta certa para essa situação. Porque senão você não muda de fase. Muitas vezes, irmão, a porta ela está se abrindo. Só que se você não dá a resposta certa para essa porta que se abre, você não entra. Porque não é só sobre entrar. Se tiver pendência, tem que resolver. Tem coisas que não tem jeito, irmão. A gente vai ter que resolver. Só que eu aprendi uma coisa, irmão. Tem coisas que resolveu, não precisa resolver mais. Irmão, tem coisas que eu vou vir aqui na frente, tem coisas que eu não venho de jeito nenhum, porque já está resolvido. Eu já estou decidido. Já foi colocada uma pedra no mar de esquecimento. Então a gente precisa também caminhar por dentro de um entendimento. Só que a gente precisa se comportar com aquilo que a gente se colocou a fazer. Senão a gente vai sempre ficar chorando pelas mesmas coisas. A pastora Vande um dia disse isso aqui em cima, que eu lembro como hoje. Foi como um tiro na minha mente. Até quando você vai chorar? Ela veio até aqui e ela falou, ela estava aqui, ó, nessa posição aqui. Ela falou aqui, ó, virado para lá. Aí depois ela veio aqui, assumiu aqui. Uma coisa que o apóstolo Emerson destravou na minha vida foi uma vez que eu disse para ele, olha, eu sinto essa dor aqui ainda. Aí ele pegou e ele falou assim, Fabrício, se toda vez que você sentir essa dor, você procurar o refúgio no lugar errado, você sempre vai precisar de cura e libertação. Aí uma vez eu disse para Maria, eu preciso de cura e libertação a vida inteira, né, Maria? A Maria chegou e ó, irmão, tem pessoas que Deus ele colocou diante da gente para tratar com a gente. Se você for ignorante, você vai ficar procurando coisas em pessoas específicas e você não vai valorizar as pessoas que Deus levantou para tratar com você. Muitas vezes elas nem sabem. Só que se você não tiver discernimento no espírito, você não vai entender. Não estou dizendo que você não precisa ir atrás de movimentações. Tem que sim, mas é bom, eu também vou. Mas irmão, eu entendi no ambiente onde eu estou inserido. E eu sei quando Deus ele levanta uma pessoa para falar comigo. E muitas vezes as pessoas nem sabem. Elas estão falando. Só que eu sei que é para mim. Porque o Espírito Santo não deixa a gente enganado. Então eu acredito, irmão, que a gente vai fluir, cara. Eu acredito que essa igreja vai chegar no objetivo onde ela precisa chegar. Eu acredito, irmão, que nós não vamos atrapalhar, porque Deus não tem dificuldade de trabalhar, irmão. Deus não tem dificuldade de fazer. Deus não tem dificuldade de fazer. É a gente que é bobo. A gente que causa, irmão. Deus não tem dificuldade. É você, irmão. Às vezes, irmão, às vezes Deus, irmão, Ele está destravando você só de você sentar do lado da pessoa que você está agora. Só que você não tem mentalidade para isso, cara. Irmão, o que eu mais aprendi na vida é valorizar quem senta do meu lado. Eu sou muito feliz quando alguém senta do meu lado. Eu fico feliz demais. Porque eu sei, irmão, que o sentar do lado tem uma movimentação, tem uma conexão, irmão. É um ambiente que se cria. E pode acontecer um destravamento. Irmão, você já sentou do lado de alguém
que é fervoroso na adoração, você ficou do mesmo jeito? Só se você quis. Porque às vezes Deus está colocando gente do teu lado para te levar para um nível, irmão, no espírito. Só que você fica, ó. Eu não estou dizendo que você precisa pular e gritar, mas cada um é usado de uma forma. Eu conheço gente que é cheia de Deus e fica quietinho, mas Deus tem uma medida, irmão, para cada um, e às vezes Deus coloca pessoas específicas do nosso lado. Então se põe de pé. A gente fica vendo o povo pregando aqui, a gente vai aprender, né? A gente vai aprender, né? A gente pregava de um jeito antes, aí a gente vem pra cá, e a gente vai aprendendo, né? As coisas vai indo. Possa ser, irmão, que existe uma distorção da sua realidade agora. Possa ser que você não superou coisas. Possa ser que você é o cara do tanque. Está esperando a movimentação da religião acontecer e Jesus já veio. Está aqui. E para ser curado não precisa mais descer no tanque. Ele já está aqui. Para ser curado não precisa mais fazer campanha, irmão. Não precisa mais mergulhar no tanque. Ele já está aqui. Irmão, sabe o que eu coloco? Sabe o que eu coloco na minha cabeça todo mundo que eu venho? Cara, eu não saio contente enquanto eu não sentir Deus, irmão. Eu não permito não sentir Deus. Eu não me permito. Eu dou um jeito, irmão. Eu me quebranto. Senhor, eu não estou sentindo. Senhor, o que está acontecendo? Não não só por sentido, mas é naquela movimentação do Espírito, que você se movimenta, porque você entende no Espírito, depois você começa a ter sentido nas coisas. E, cara, se você percebeu que existe alguma distorção da sua realidade, talvez você teve uma infância muito complicada, você não está sabendo lidar com algumas coisas hoje, talvez tem coisas que você queria que tivesse bem, que tivesse arrumado, não está arrumado. Você tem coragem? Não sai ainda não. Você tem coragem de sair do seu lugar, vir aqui na frente, mas você não voltar aqui na frente de novo por essa mesma situação? Porque não adianta eu vir aqui na frente, irmão, uma vez e depois voltar porque eu não soube resolver isso. Cara, tem coisas que dá pra gente resolver agora. Então, se você acredita que isso é para você, se você sente que é para você, irmão, sai do seu lugar. Só que eu vou te falar uma coisa: o ego não deixa, porque o ego faz você procurar sentido. Então o ego, ele trava a gente, irmão, aí o ego trava. Só que em contrapartida, irmão, você precisa ser decidido a vir aqui, porque aqui é lugar de decisão, cara. A gente não pode vir mais na frente porque a gente está emocionado. A gente tem que vir aqui com certeza que precisa fazer. Então eu não quero que você venha sem certeza, mas se você sentiu de vir, se você tem essa certeza, sai do seu lugar, vem aqui que a gente vai orar por você. Sai do seu lugar. Se você sentiu de vir, pode sair. Não tenha medo, não, que o medo ele te deixa no lugar. Pode sair do seu lugar, irmão. Eu sei que tem gente aqui para vir. O Espírito Santo vai destravar aí a sua perna, irmão. Ele vai destravar. Tem mais gente que precisa vir. Irmão, tem uma pessoa aqui que Deus ele vai te curar aqui, ó. Tem gente aqui que precisa de cura.
Vocês que vêm aqui na frente, vem aqui bem no altar aqui, ó. Gruda no altar. Gruda no altar. Vocês não precisam mais do tanque, irmão. Vocês não precisam mais do tanque. Se derrama no Senhor. Se derrama em Deus. Toma a decisão que precisa ser tomada hoje. 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 Pastor Avante, vem aqui. Pastores, pode orar por eles. Ora por ela, pastora. Deus, Ele está quebrando trauma em você. Esse trauma está caindo por terra. Encontre alguém aqui e ore por ele. Toma a decisão certa hoje, irmão. Declara isso. Quem estiver do seu lado aí agora, você vai dar um abraço nele, irmão.
Dá um abraço em quem está do seu lado. Fala, conta comigo. Fala, conta comigo. Irmão, quebra o protocolo. Sai, atravessa o corredor. Abraça alguém aí. Deixa o amor fluir em você, irmão. Deixa o amor fluir em você. Procura alguém que você talvez nunca abraçou. Abraça alguém, irmão. Irmão, acredito numa igreja unida. Nós somos diferentes, irmão, um dos outros, mas o propósito é o mesmo. Diga para alguém que você ama, irmão. Diga que essa pessoa é especial. Faz isso, irmão. Faz isso. Dá um abraço em alguém aí. Deixa eu dar um abraço aqui no meu amigo aqui.